um cântico do nosso coração. Não sei se você já conhecia esse salmo, Salmo de Davi. Ele é um dos últimos salmos de romagem, ou salmo de degrau, ou um cântico de peregrinação, um salmo dos peregrinos. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 120, até o Salmo 134, nós estamos diante desse tipo de canção, de poesia, de música, de literatura e de expressão do coração do povo de Israel, que vivendo às margens de Jerusalém, pelo menos 3 vezes por ano, subiam até Jerusalém para festejarem o Senhor. Na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, todo o povo de Israel sobe a Jerusalém para agradecer pelas colheitas, pela bondade de Deus que fez o fruto brotar na lavoura. Mas também a festa dos tabernáculos. Então, 3 vezes por ano é hora de subir a Jerusalém para festejar, celebrar, agradecer a Deus em comunidade por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Interessante. E enquanto eles estão nessa peregrinação, subindo para Sião, para o Monte da Adoração, seguindo para a Cidade Santa, eles vão cantando, eles vão orando, e eles vão recorrendo às poesias que são escritas, musicalizadas, por aqueles homens e mulheres que andavam com Deus. Que bonito! Nós estamos indo para a Cidade Santa, prestar um culto a Deus. Mas esse culto não vai ser prestado apenas lá, quando chegarmos. Nós vamos prestar um culto no caminho, enquanto caminhamos. É muito interessante essa coisa do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é uma realidade presente no mundo, mas ainda não consumada. Deus já estabeleceu sobre nós o seu reino, e Jesus é o rei de direito, mas Jesus ainda não é o rei de fato. Existem dimensões da vida humana em que Jesus não reina ainda. Então, por exemplo, dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual e Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Maio Laranja. Então, imaginar que no meio dessa multidão caminhando para Israel, cantando o Salmo de Davi, e uma adolescente dizendo: como cantar se a minha vida foi marcada pela dor, pelo abuso, pela violência? Aí a adolescente vem na programação da sua igreja e ela faz uma pergunta, e ninguém está entendendo a pergunta, mas ela pergunta assim: a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se Jesus é rei, se Deus é bom, por que que o mal ainda existe? Essa é uma pergunta que nos incomoda. Se eu orei a Deus para fazer aquela viagem, por que que deu tudo errado? Se o adulto deveria me proteger, e por vezes ele é o abusador, eu me dediquei tanto no meu ambiente de trabalho, e eu recebi a demissão sem nenhuma explicação. Essa é uma disciplina da filosofia e da teologia, chamada de teodiceia. Teo é Deus, Odisseia tem a ver com sofrimento. Como é que, existindo um Deus bom, pode haver sofrimento no mundo? Esse é o mistério, Jaque, do já e ainda não. Você pode repetir isso comigo? Já e ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não foi consumado sobre nós. Jesus é rei de direito. Ninguém tem o direito de reinar, senão ele. Mas há instâncias da criação em que Jesus ainda não reina, especialmente nesses contextos de violação de direito,
nesses contextos de maldade. Você olha para aquela cena no Rio Grande do Sul, e algumas pessoas precipitadamente dizem assim: ah, não, é Deus mandando a punição aí para esse pessoal. Ah, não, são sinais dos fins dos tempos. E a sensação que eu tenho é que nós, desprovidos de compaixão, desprovidos de uma consciência teológica, Jesus já é rei, mas o reino dele não foi consumado. Pensa numa mulher grávida, mês das mães. Ela já é mãe, mas ainda não viu o rostinho do seu filho. Ela já convive com o senso de maternidade, mas ela ainda não pegou o seu bebê no colo. Nós já experimentamos essa experiência misteriosa, maravilhosa, inigualável, indizível, inexplicável. Mas o bebê ainda não está chorando no meu colo. Eu ainda não ouvi o seu choro. Eu ainda não o percebi mamando no meu seio. Eu ainda não toquei na sua face. Eis o reino de Deus. Está entre nós, mas não completamente. E a vida não se dá no destino, na parada final. E por isso que às vezes, como comunidade da fé, como cristãos no mundo em sofrimento, nós convivemos assim com as nossas crises de fé, né? Porque assim, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, e olha o que acontece comigo. Se você ler o Salmo 130, é uma súplica, é uma intercessão, é alguém agonizando e pedindo socorro para Deus, enquanto caminha para prestar um culto em Sião. Ou seja, a vida se dá no enquanto. Há uma pátria celestial, há um céu, há o dia em que seremos felizes para sempre, há uma esperança escatológica. O que é isso? Escatom, últimas coisas. Escatológica, o estudo das últimas coisas. Nós ansiamos pelo dia em que o reino de Deus vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Nós ansiamos o dia em que Jesus vai voltar para nos buscar, se casar com a gente, trazer do céu uma nova cidade. E é interessante que o N.T. White, talvez seja o maior teólogo desse tempo, ele diz que os cristãos costumam desejar a sua ida para o céu. Mas, na verdade, o que toda a Bíblia está dizendo é que os cristãos deveriam ansiar pela vinda do céu para a terra. Venha o teu reino. Ou seja, como é que o reino de Deus pode vir sobre o Rio Grande do Sul? Como é que o reino de Deus pode vir sobre aquela adolescente perguntando sobre o mal e escondendo um abuso que sofreu na infância? Como é que o reino de Deus pode vir lá em casa? Como é que o reino de Deus pode acessar alguém como eu, convivendo com a menopausa, com uma mudança nos meus hormônios, com a transição da minha faixa etária e da minha fase na vida? Como é que o reino de Deus pode se revelar para mim, convivendo com o diagnóstico, ou convivendo com essa baita alegria de ter uma família como a minha? Como é que o reino de Deus pode estar entre nós enquanto caminhamos para Sião, enquanto vamos para Jerusalém? Como é que nós podemos desfrutar dos primeiros frutos do reino de Deus enquanto não chegamos na Nova Jerusalém? Enquanto caminhamos como comunidade para essa cidade nova, que não é a cidade para onde a gente vai, é a cidade que João e Apocalipse termina hoje à noite, a nossa série hoje à noite termina, e ela termina assim, João vendo uma cidade que desce do céu. Ou seja, o evangelho não é a mensagem do Deus que leva pessoas para o céu. O evangelho é a mensagem do Deus que trouxe o céu para a gente. Mas não trouxe ainda completamente. Nós convivemos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, com os primeiros frutos. Porque se ainda existe o mal, e isso gera uma crise na nossa teologia, como é que você explica o bem?
existe solidariedade, existe compaixão, existe um salmo como esse, existe poesia na vida de alguém andando no deserto, existe resiliência, existe bondade. Se há alguém que abusa, tem alguém que acolhe e diz: deixa o último toque de afeto, de cuidado, suplantar o toque da maldade. E agora a gente diz: é verdade, existe muito mal, mas tem muita beleza. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Isso é quase um salmo. O poeta nordestino não conseguiu pegar o salmo por completo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós estamos no Nordeste, deixa eu ficar com a poesia nordestina. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Simvaldo, hoje nem tanto, né? As nuvens cobrem o sol e a gente fica com essa sensação de coloca o casaco, tira o casaco, é vitória da conquista. Mas lembra que ainda que as nuvens cubram o sol, eu e você sabemos que ele está lá. Fé não é viver o tempo todo recebendo a vitamina C enquanto me exponho ao sol. Fé é a certeza de que mesmo quando o dia nublado está, nós temos uma peregrinação para fazer, degraus para subir, uma Jerusalém para desfrutar e uma festa para celebrar o nosso Deus, mas a caminhada é árdua. Pois é, pela fé nós cantamos, nós nos encorajamos. Quem tem um hino, traz um hino. Quem tem profecia, uma profecia. Estou citando 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Quando vocês se reúnem como comunidade, um tem um salmo, outro tem o dom de cura, o outro tem uma palavra de sabedoria, o outro tem uma palavra de conhecimento. E na comunhão dos santos, Salmo 133, um salmo também de peregrinação. Deus ordena a sua bênção, Deus organiza a sua bênção, quando nós em comunhão, à mesa de Jesus, caminhando para essa cidade que vai descer do céu, vamos compondo as nossas melodias e os nossos salmos. Qual seria o hino da nossa comunidade hoje de manhã? Qual seria o nosso cântico? Pessoas que são da comunidade há muito tempo, pessoas que, se não me engano, eu bati o olho, estão aqui pela primeira vez. Qual é o nosso cântico? Enquanto caminhamos rumo à nossa esperança, rumo a esse final feliz, rumo ao dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais terror, não haverá mais vendaval e chuvas apocalípticas em nenhuma parte do mundo. Haverá alegria eterna, bondade que nos cobrirá e misericórdia que nos perseguirá todos os dias da nossa vida. Mas e enquanto isso? Enquanto isso a gente caminha, como disse o poeta, esperar é caminhar. A espera de quem tem esperança é uma espera ativa. Porque eu tenho certeza de que ele vai chegar. E por isso eu o espero, preparando o mundo para esse grande encontro. Esperança pode ser do verbo esperar, mas esperança pode ser do verbo esperançar. Esperança do verbo esperar é mais ou menos assim. Minha tia falou que vai vir da Inglaterra, final do ano, para já encomendar o peru. Já tem 10 anos que ela está na Inglaterra e não vem. Vamos ver se dessa vez vem. Aí não compra o peru, não prepara a festa, não monta a árvore, não compra aquele suco de uva. Eu ia falar cidra cerezé, mas eu carrego a fama que não é bom fazer essas coisas. Então, assim, não compra passas para colocar no arroz, arroz com passas, arroz sem passas. Então, assim, é esperança do verbo esperar, em que eu não faço nada para que aquele encontro seja maravilhoso. Eu tão somente cruzo os braços e é uma espera passiva, angustiante, incrédula. Eu acho que não vem. A esperança do verbo esperançar é assim. Ele disse que vem. E ele disse que ninguém sabe a hora. Ele nos ama.
E Ele não vem para nos destruir, Ele vem para nos redimir. Ele vem para nos salvar. Ele é o noivo amado. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que faz o meu coração bater e dá sentido para a minha vida, mesmo quando a caminhada é desafiadora. E porque Ele vem, e eu sei que Ele vem, eu estou aqui, a despeito das dores, fazendo um mundo marcado pela poesia, pela vida, pela bondade, pela compaixão, pela gentileza, pela galhardia. Nós estamos construindo ilhas de justiça no meio de um mundo de corrupção. E nós construímos comunidades. E nós cuidamos uns dos outros. E a gente está tão longe do Rio Grande do Sul e a gente está pensando neles. E há como ajudar financeiramente junto à Aliança Evangélica Brasileira, que hoje faço parte como conselheiro. Há como mandar roupas. Mas então por que não pega tudo do bazar e manda? Porque a gente pode cuidar dos nossos irmãos e cuidar da nossa comunidade. A gente pode cuidar dos de Jerusalém e a gente pode cuidar uns dos outros enquanto a gente caminha. E essa é a paradoxalidade da vida cristã. Gostou, Márcia? Paradoxo. Já e ainda não. E a gente sai desse lugar de, quando o mal nos toca, a gente sai desse lugar de, mas por que Deus deixou? Assim, Deus não queria. Nós o fizemos. Deus não é um jogador de videogame que fica delegando todas as coisas. Essa bala perdida, eu vou conduzi-la a uma criança na periferia. Esse não é Deus. Esse câncer, deixa eu ver para quem eu entrego. Não. Chuva, eu preciso mandar uma chuva, minhas nuvens estão carregadas. Deixa eu ver, Bahia já foi, Minas já foi, Espírito Santo foi pesado. Não é Deus, não. Deus plantou um jardim maravilhoso, perfeito. Todo dia à tarde vinha bater papo com os seus filhos, mostrar o seu rosto, revelar a sua bondade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas nós bagunçamos o jardim. Nós trouxemos o caos para o cosmos. Cosmos significa beleza, poesia, vida abundante. Cosmético vem de cosmos. Cosmético serve para dar um jeito no caos. Meu filho pergunta, por que você bota gel, pai? Para arrumar os sobreviventes, meu filho. Cosmético, dá um tapa no caos. Aqui, minha filha saiu cheia de batom na boca. Eu quero ficar bonita para o meu papai. E na hora de ir embora, queria me dar um beijo. Eu falei, não me beija. Porque tu me beijar, vai chegar parecendo um palhaço na igreja. Cosmético, cosmos, beleza. Mas nós optamos pelo caos. E enquanto o pastor Silas orava pelo Rio Grande do Sul, eu fiquei pensando, e tem tudo a ver com o Salmo, porque uma das características para o nascimento de uma cidade é ter água. Então, as cidades são construídas onde tem água. E é curioso, porque as grandes enchentes que o nosso Brasil tem vivido tem a ver com o alto volume de água nos rios, que se fizeram barragens. As barragens não dão conta da quantidade de água e elas rompem-se e leva tudo embora. E esse salmo fala sobre essa nossa sede de vida, de significado, de existência. Quais são as suas fontes, meu irmão, minha irmã? Onde é que matamos a nossa sede, enquanto caminhamos num caminho árido, onde vemos, sim, o sinal histórico, encarnado do reino de Deus, que já está, mas convivemos ainda com os sinais da maldade, que nos toca de todas as maneiras possíveis. Onde é que a gente mata a nossa sede? É curioso, porque esse pessoal está subindo cantando. E quem escreveu é Davi, o mais conhecido e famoso de todos os reis de Israel, o homem segundo o coração de Deus,
Mas tudo indica, segundo os intérpretes bíblicos, que Davi escreve esse texto quando ele ainda é um garotão, cuidando de ovelha, mas já convivendo com o chamado para ser rei. Já convivendo com o profeta Samuel, dizendo: não é nenhum desses filhos seus aqui não, Jessé. Tem mais algum? Ah, tem um que cuida das ovelhas. Lembra, Lucelma, que cuidar das ovelhas era tipo o pior trabalho. Era o trabalho mais, assim, menos reconhecido. Não sei se na sua cabeça você pensa em algumas profissões que são um tanto que colocadas à deriva, às margens. Era o pastor. Inclusive, um pastor de ovelha era alguém em quem não se podia confiar direito. É Davi, o caçula, cuidando de ovelha, de vez em quando com a sua harpa, compondo canções, escrevendo salmos, mas valente também, mata urso, mata leão para proteger o rebanho de seu pai. E um dia Samuel quer ungir o rei. Agora é muito curioso essas coisas que Deus faz, porque Saul ainda é o rei, não segundo a vontade de Deus. Olha que interessante, Deus não queria colocar um rei sobre o povo que ele escolheu, só que o povo disse: nós queremos um rei conforme as nações que nos rodeiam. E esse povo ficou batendo na porta de Deus, dizendo: a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Aí Deus disse: eu não queria dar um rei, porque eu queria ser o rei. Porque, na verdade, o meu filho é o rei de vocês. Eu plantei um jardim para o meu filho reinar. E o reinado dele é de paz, é de justiça e de alegria no Espírito de Deus. Mas vocês querem do jeito de vocês, então tá bom, vou dar. Olha que curioso. Deus dando aquilo que ele não queria dar para um povo desobediente que não queria o que Deus dava. E por isso pediu o que eles queriam. E Deus permitiu, então toma Saul aí para vocês. Só que Saul não é o rei segundo o coração de Deus. Davi é. E Davi é ungido ainda meninote, rei de Israel, mas tem um rei no trono. E agora Davi começa a sofrer perseguições de Saul e dos súditos de Saul, que começam a dizer assim: Davi vai tomar teu trono, Saul. Davi encarou Golias e venceu Golias. E o pessoal diz: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Imagina o rei convivendo com a popularidade de um garoto. E se você abrir comigo 1 Samuel, capítulo 17, olha que tristeza. Porque quando Davi sabe que tem um gigante afrontando o exército do Deus vivo, Davi não consegue ficar com as ovelhas. Ele diz: eu tenho que ir lá. Ninguém pode afrontar o meu povo. Isso é senso de comunidade. Isso é senso de pertencimento. Não pode um filisteu vir aqui zombar do nosso Deus. Não, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o verso 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, 1 Samuel 17, 28, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha o que o irmão vai dizer para Davi: sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Caramba! Os estudiosos vão dizer que Davi escreve esse salmo nesse período da vida. O rei me odeia. Os seus súditos me perseguem. O profeta me ungiu. Mas o meu irmão mais velho, que me conhece tanto, fala coisas sobre mim que não são a verdade. É por isso, Stephanie, que esse mesmo Davi vai escrever um salmo, Juliana, dizendo que a calúnia faz doer os ossos. A medicina egípcia é a medicina mais avançada do mundo antigo, mas não conseguia curar e atenuar a dor nos ossos. Davi está dizendo no seu salmo: a calúnia faz a gente sentir uma dor que nenhum remédio é capaz de sanar tamanho sofrimento. E aí eu imagino Davi
escrevendo, na noite escura da alma, um salmo. E aí eu imagino um pessoal, na hora de caminhar, rumo a uma festa. Qual a gente canta agora, Rebeca? Qual é do repertório? Dá um sol maior. Não, sol não, que no deserto já é muito quente. Dá um dó maior, que a nossa vida está para dar dó. Dá um dó aí para nós. Aí, ou menor ou maior, que está de dar dó. Qual o salmo? Qual o salmo? Vamos cantar aquele? Aquele qual? Aquele salmo de romagem. Aquele cântico da peregrinação. Aquele que está lá no meio dos cânticos dos peregrinos. Qual? Vamos cantar aquele. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, como disse o meu irmão Eliabe. Os meus olhos não são arrogantes, eu não olho para as pessoas com altivez. Eu não me sinto maior do que elas. Eu sou um pastorzinho de ovelhas, de poucas ovelhas, como meu irmão disse. E eu só estou tentando ser fiel, cuidando das minhas ovelhas, mas quando alguém ofendeu o meu Deus e o Deus do meu povo, eu não poderia ficar cuidando apenas das ovelhas, eu tinha que cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel, eu tinha que cuidar dos meus irmãos e irmãs, e eu vou lá. E a princípio ele levava por ordem do pai queijo. Davi era meio mineiro, e ele levava um queijo para os irmãos, talvez com uma goiabadazinha para ficar mais gostoso, e ao levar o queijo para os irmãos na batalha, ele diz, não, ninguém pode falar assim contra o nosso Deus e Pai, e eu vou precisar fazer alguma coisa, mas por quê? Deus me viu, Deus me escolheu, Deus me ungiu, o meu irmão não acredita em mim e diz que eu sou um presunçoso, o rei quer me matar, embora eu estando na caverna, eu estando lá na caverna de Adulão, eu tive a chance de matar o rei não sabia que eu estava ali, eu tinha toda a oportunidade de matá-lo, e os meus concidadãos disseram, mata o rei e assume o trono, e ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Interessante, porque trouxemos isso para a igreja, né? A gente começa a dizer que o pastor é ungido do Senhor, mas o ungido do Senhor era o rei de Israel. Nem político, nem pastor, e nem aquela outra pessoa é ungido de Deus. O ungido agora é Jesus de Nazaré. E com o seu Espírito, derrama a sua unção sobre a comunidade. E a comunidade, sob o poder do Espírito, cumpre a mesma agenda de Jesus. Mas não é eu sozinho. Não é assim, você não toca no ungido, porque senão o Senhor te pega, né? Você soube da irmã, que o marido gostava de jogar bola todo dia da semana e no sábado o dia todo. E ela não sabia mais como orar, e um dia ela orou, disse, Senhor, coloca um zagueiro na vida dele. Mas com trava de parafuso, Senhor. Vai na canela dele através desse teu zagueiro, meu pai. E pega assim no meio da canela, eu cuido dele, Senhor. Eu vou dar conta dele, o senhor, eu levo ele para o ortopedista, bota aqueles parafusinhos, e eu vou ser a melhor mulher do mundo. Mas pega ele. É uma ideia de que esse homem está tocando na ungida de Deus, e a ungida de Deus pede coisas para Deus, que você, cuidado, marido. Então, assim, o marido agora tem medo da esposa. O que você está orando, mulher? Você está de joelho porque... Se prepara, tem um zagueiro no teu caminho. Então, é esse salmo que esses irmãos estão cantando enquanto sobem para Sião. Curioso, porque a gente canta canções sem nem imaginar como elas foram compostas, né? A gente canta Sou Feliz com Jesus, e a gente não tem ideia como essa canção foi composta. Um empresário tem uma viagem para ouvir o maior pregador do seu tempo, Dwight Moody. E ele chega e ouve a pregação. Mas a sua família viria num navio depois. O navio naufraga. Suas 4 filhas morrem. Ele recebe uma carta da sua esposa. Logo depois ele descobre que houve um incêndio que queimou todos os seus empreendimentos. E se não me engano, chega a notícia de um adoecimento da esposa. E aí ele escreve para ela. E eu não saberia falar inglês, que é mais bonito.
Mas o que a gente canta, sou feliz com Jesus, no texto da música original é, vai tudo bem com Jesus. Vai tudo bem com Jesus. Como assim? Como dá para cantar um cântico de romagem, dizendo que com Jesus vai tudo bem, se sua história naufragou através de quem você tanto ama? Que curioso pensar que nós conhecemos mais sobre o nosso tempo do que sobre o coração do nosso Pai. Parece que a temperatura da nossa relação com Deus é baseada nos fatos e acontecimentos do nosso tempo. Se eu fui caluniado, parece que Deus virou as costas para mim. Se o rei quer me pegar, então é porque Deus me abandonou. Se o meu irmão fala um desaforo para mim, e eu sou uma pessoa tão boa, vai ver que não vale a pena continuar seguindo Jesus. Se o irmão da comunidade não me deu oportunidade, não me tratou bem, se eu passei por um desgaste relacional, se eu agora convivo com um diagnóstico, o senhor não existe não, teodiceia. Como é que ele é bom e me deixa passar por isso? Leia os salmos de romagem, meu irmão, minha irmã. Está tudo caindo sobre a minha cabeça. Mas eu tenho um pastor, e esse pastor me guarda. E ainda que eu ande pelo vale de sombras de morte, ele cuida de mim, e o amor dele expulsa o medo. Ainda que eu ande pelos desertos da vida, ele prepara águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me leva a pastos verdejantes, e ele me nutre com a sua palavra, de modo que eu não sou guiado pelas circunstâncias, mas eu sou guiado pelo Espírito dele que vive em mim, e que traduz para mim as palavras que ele disse desde sempre. E por causa da sua palavra, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, eu sei ter abundância, eu sei passar pela escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não. Capítulo 1 aos Filipenses. As circunstâncias estão adversas, mas para mim o viver é Cristo. Eu não sou guiado pelos fenômenos deste tempo. Eu sou guiado por uma voz para além das circunstâncias. É o que está acontecendo no Apocalipse com João. João está olhando para as circunstâncias e dizendo, nós vamos sucumbir. E o Senhor pega na mão dele e leva ele para olhar sob outra ótica, perspectiva, e diz, eu continuo assentado no trono, João. Faz uma poesia. Canta. A esperança é a sagrada teimosia daqueles que vislumbraram um outro mundo, uma nova Jerusalém. E porque vislumbraram um outro mundo, um outro jeito de se relacionar, uma outra forma de gerir a existência, uma outra forma de agregar valores, porque lá nessa outra cidade, o piso aqui é de diamante, é de ouro, é de nardo puríssimo esse cheiro, tudo maravilhoso, mas o dinheiro está debaixo dos pés. Por quê? O reino de Deus chegou para mim, e eu vi que há um outro jeito de ser e existir. Eu peregrino neste mundo, a partir do que eu vislumbrei daquele. Orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é dizer assim apenas, abrevia o tempo e vem. É assim, esse evangelho do reino tem que ser pregado em todo o mundo, e então o reino vem. Então, orar, venha o teu reino, é continuar a oração dizendo, o pão é nosso, então tem que repartir o pão. Orar, venha o teu reino, o perdão é nosso, ele já perdoou, agora a gente tem que perdoar. E quando a gente vive assim, é como se nós, lembra de um tempo, tem uns irmãos aqui que lembram muito, que tinha como é que era aquele trem de transparência? Retroprojetor. E aí tinha aquela tela nas igrejas, então, na hora do louvor puxava a tela, aí ficava o retroprojetor,
Era muito legal, porque não podia botar a música toda, aí ficava aquela transparência e alguém com papel ofício, assim, só na parte da letra da música, assim, tchan, 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 tchan. Isso para não falar mais atrás, que quando era escrito à mão, com aquele lápis piloto de uma tinta com álcool, que a pessoa ficava beba. E alguns pastores faziam aquele negócio, ia pregar bebo, ninguém sabia o que era. Era o álcool do piloto, do transparência, do diacho, do retroprojetor. Só que na hora de pregar, tirava o retroprojetor, ele subia de novo. A imagem que eu tenho, Tiago e Hugo, de venha o teu reino, é o Espírito de Deus pegando na nossa mão e dizendo para a gente assim, pega na tela do céu e puxa a tela, o máximo que vocês puderem, para que nessa comunidade vocês vivam da maneira mais aproximada daquilo que vocês acreditam que vão viver no céu. E o desejo não é assim, quem não quer que se perca. Não. Quando alguém não quer, a gente diz, a gente tem que puxar mais esse negócio. Tem que mostrar mais, tem que dar mais sinais do reino. A gente precisa tornar tangível, palpável. Esse reino que já está dentro de nós, precisa estar entre nós. E aí nessa comunidade tem perdão, tem compaixão, tem solidariedade, tem uma sagrada teimosia e uma insistência na caminhada daqueles que viram um outro mundo e agora trabalham para que este mundo seja o mais parecido possível com o outro mundo. O céu não é um lugar para onde a gente vai. O céu é um lugar que veio e Deus já pôs no coração daqueles que se renderam ao senhorio do Rei Jesus. E o desafio destes e destas é contarem para todo mundo, o reino de Deus chegou. Topa entrar? Ou topa deixar esse reino entrar? Inclusive, deixa eu colocar uma bagunça na sua cabeça. Inclusive, nos evangelhos, vida eterna, reino de Deus e céu são sinônimos. E você vai encontrar muito mais Basileia, que é reino de Deus, do que céu. A grande proposta do Evangelho não é resgatar os sofredores para um lugar de descanso. A grande proposta do Evangelho é acolher os sofredores debaixo das suas asas, sob a tutela do rei, e como disse C.S. Lewis, o rei chegou disfarçado e convida homens e mulheres a uma grande campanha de sabotagem. Sabe o que é sabotar o reino das trevas? É quando alguém diz assim, deixa a gente ir lá na sua igreja domingo, a gente quer apresentar um irmão. Ele vai ser candidato, vai pedir uns votinhos. Aí a gente apresenta ele, faz uma oração por ele. Você não precisa dizer nada, pastor. E a gente está viabilizando para vocês aí umas 3 caçambas de bloco e uma terrinha para quando vocês começarem a obra. Mamão. Estou achando que isso é proposta do cão. O reino de Deus sabotando as trevas. Construindo uma cultura onde as crianças estão seguras. O reino de Deus chegou. Não, aqui não tem propina, não. Eu queria fazer parte do ministério, você sabe que eu dou a maior oferta na igreja. Não vai fazer, irmão. Porque a gente vive submetido ao rei. E essa proposta que o irmão está fazendo com esse sorriso, com essa cara mais lavada, é do diabo. E aqui a gente canta, enquanto a gente caminha, a gente canta dizendo, o nosso coração não é orgulhoso, a gente não quer um palácio. Não, você não entendeu. A gente não quer o aplauso da sociedade como que a gente rezasse na cartilha do mundo para poder então ser aceito pelo mundo. Não, a gente não é arrogante. Você não entendeu? O que a gente canta domingo após domingo a gente não se envolve com coisas grandiosas demais, não.
Não, a gente não está em busca desse poder. A gente aqui não transforma pedra em pão. A gente aqui não quer fazer acrobacia pulando do pináculo do templo para todo mundo ver. Não, a gente aqui não se prostra e nem adora o maligno, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. A gente não se envolve com essas coisas, não. Davi, o que você está querendo dizer? Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Deus me chamou para ser rei, mas eu não deixei isso entrar no meu coração. Pelo menos por enquanto, né? Porque esse Davi, que pena que ele não colocou no espelho dele essa oração. Que pena que ele não pendurou na janela do palácio essa oração. Que pena que depois que se tornou rei, famoso, poderoso, todo mundo queria visitá-lo, e agora ele tem várias mulheres e várias concubinas, e ele é o rei exaltado, inclusive nos livros de história, que registram a presença de um rei extraordinário no Oriente, especialmente nas terras de Israel. Que pena que essa oração, em algum momento, você esqueceu, Davi. E hoje nós estamos lembrando dela, para a gente não se esquecer. E eu estou terminando. Curioso que algumas tradições cristãs não cantam este salmo, né? João Calvino começa a metrificar, colocar uma métrica nos salmos, e agora as igrejas pós-reforma cantam os salmos. Mas João Calvino diz, esse não dá para cantar, não. Porque quem é que pode dizer que não tem um coração orgulhoso? Quem é que pode cantar que os seus olhos não são arrogantes? Quem é que pode dizer que não se envolve com coisas grandes demais, maravilhosas demais? Quem é que pode dizer que tranquilizou a alma e é como uma criança que não tem mais necessidade de nada, suprida, recém-amamentada no colo da sua mãe, e agora ela descansa? Quem é que chegou a esse nível? E depois de um tempo, as igrejas reformadas disseram, não dá para cantar, porque a gente não canta como se já tivéssemos conquistado. A gente canta como a pedagogia do já e do ainda não. A gente ainda não é assim, mas deveríamos ser. Um dia um pastor pregou e uma irmã perguntou, o senhor cumpre tudo aí que o senhor pregou? Aí ele falou, lógico que não, minha irmã. Como assim? O senhor é um hipócrita, então? O senhor ensina coisas para a gente e o senhor não pratica? Ele falou, não, é porque eu ensino e fico tentando praticar. E geralmente eu não consigo. E por isso que nós cantamos. E por isso que nós nos reunimos. Por isso que a vida cristã é uma sagrada repetição. Repetição significa, petição é pedir. Repetição é pedir de novo. É Deus, Mari, olhando para nós e dizendo assim, dá-me de novo o teu coração, Márcio. Dá-me de novo o teu coração, Renilton. Dá-me de novo o teu coração, Danilo. Enquanto a gente está cantando, orando, fazendo bazar, cuidando de criança, o Espírito de Deus está dizendo, posso encher você com o meu Espírito, como eu fiz com Maria? Posso fazer Jesus nascer dentro de você? Posso te encher com a minha vida de modo que você priorize o reino de Deus e a sua justiça, sem mais priorizar as demais coisas? Posso fazer você ser tão parecido com meu filho Jesus, e é isso que nós chamamos de avivamento? Posso fazer você cantar enquanto caminha para essa cidade que você espera, mas tornando a cidade na qual você vive mais parecida com ela? Dá-me o teu coração de novo. A vida cristã é marcada pela repetição, ou seja, Deus está pedindo de novo o nosso coração, porque quem é capaz de fazer um salmo desse, é capaz de pecar exatamente contra este salmo. Tão arrogante, tão orgulhoso, que olha para uma mulher que é de um outro alguém, e usa o seu poder para dizer, traz essa mulher para mim porque eu a quero. É abuso sexual. É uso da força para obter um prazer e fazer do outro um objeto. Poxa, como é que dá para conciliar Davi com esse salmo? E Davi com essa postura? Somos eu e você, minha irmã, meu irmão. Por isso que você diz assim, eu tenho meu lugar no céu garantido, porque eu pago meus impostos, porque eu faço bem. Vou até mandar uma ajudinha para esse pessoal que está sofrendo. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca disse não para ninguém. Você não entendeu nada do Evangelho. Porque no Evangelho não é sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, é sobre o que Ele fez.
E somente quando eu olho para o que Ele fez e essa mesa representa, aí eu digo, ai meu Deus, quanto orgulho no meu coração, eu não quero. Quanta arrogância no meu olhar, ai meu Pai, quanta coisa maluca que eu estou envolvido, fazendo bem feito o que Deus nunca me pediu para fazer. Ai meu Pai, é por isso que eu não consigo descansar. É por isso que as minhas expectativas estão desalinhadas. É por isso que eu vivo brigando. Porque eu me envolvi com coisa grande demais. Porque os meus olhos já não são os mesmos. Porque meu coração já não funciona em sintonia. E agora eu estou cansado. Somos a sociedade do cansaço. Nada nos supre. Pastor Silas disse que leu uma matéria de que os millennials, o pessoal que nasceu na década de 80, imaginava chegar em 2024, família montada, essa estabilidade financeira, que eu nunca sei o que é isso. Porque eu escuto o Joab e o pessoal fala assim, não, eu só quero estabilidade, Simvaldo. Aí eu falo, estabilidade? Eike Batista, será que chegou? Foi o 6º homem mais rico do mundo, estava envolvido com um monte de falcatrua. Será que ele não tinha estabilidade? Precisava de falcatrua? Não, porque eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o número 0. Eu quero que ninguém me alcance. Não existe estabilidade financeira. Existe arrogância nos olhos. E existe presunção no coração. E somos traídos por isso. Então, os millennials, década de 80, se você prepara para o dado, hein? Mirou na estabilidade e numa família perfeita. E aí o pastor Silas diz que a matéria termina dizendo, acertaram no burnout. Sabe o que é a tradução? Esgotamento completo. Eu trabalhei tanto que eu gastei até o que eu não tinha. A metáfora para o burnout é um carro maravilhoso dentro de uma garagem, acelerando com freio de mão puxado, até o combustível se esgotar e a pessoa ficar intoxicada com tantos gases maléficos à saúde. A gente trabalha muito e tem um vídeo chamado História das Coisas, lá de 2000, que mostra como funciona a vida nos Estados Unidos. O sonho americano, trabalha mais para consumir mais, não ter tempo de usufruir o que consumiu e trabalhar mais para consumir mais. E quem consome mais, descarta mais. E quanto mais descartamos, efeito estufa, chuva, desastre e burnout. Mas o outro dado é pior. Geração Z, os nossos adolescentes e jovens iniciantes, em nenhuma outra faixa etária há tanto diagnóstico de ansiedade do que nos nossos meninos e meninas. O que aconteceu com a gente? Que nos tirou desse colo, dessa sensação de saciedade. Não é ansiedade, é saciedade. Pelo contrário, o reino de Deus é mais ou menos assim. O pessoal está convidando ao burnout, né? O pessoal está ficando 6 horas, 7 horas na tela, né? O pessoal ficou escravo do dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O pessoal diz que não pode ser fiel numa conjugalidade, né? Peraí, deixa eu ver como é que funciona o sistema no qual eu estou. Pelo contrário, não é isso que eu quero. Eu fiz sossegar a minha alma. Eu calei a minha alma. Eu disse para esses desejos que vão eclodindo. Toda vez que eu estou dando uma zapeada, ou estou dando uma stalkeada, e aquelas propagandas, e aquelas cores, e aquelas delícias, e aquelas janelas que se abrem e me colocam diante das coisas mais prazerosas, ou aparentemente mais prazerosas da vida. Por que Davi não fechou a janela e disse, pelo contrário, meu Deus do céu, como eu queria essa Batseba, meu Jesus do céu, até meus cabelos arrepiaram, meu Pai do céu, eu queria, mas eu, pelo contrário, eu calei a minha alma, eu fechei a janela, eu repensei a minha jornada de trabalho, eu ressignifiquei a minha relação com o dinheiro,
Eu mudei o meu olhar para o colo de Deus e eu não o quero usar para receber as benesses de olhos arrogantes e de corações presunçosos. Não! Eu olhei para o meu Pai e que se revela aqui como uma mãe. É mês de maio, é dia das mães. E eu descobri que no colo desse Deus Mãe, eu posso me aquietar, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus e você ainda o louvará. Sossegai, ó minha alma. O consumismo é como um mar revolto, e isso me devora, isso instiga dentro de mim desejos, apetites, vontades, taras, tesões que eu jamais imaginei. E eu fui me distanciando deste colo, mas agora eu quero deixar as coisas maravilhosas demais. Eu quero deixar esse coração turbulento, esse coração que não descansa, esse coração que não para, esse coração que inclusive no músculo cardíaco fica pregando peças na gente, e os prontos de atendimento, prontos socorros estão lotados de pessoas dizendo: eu estou tendo um infarto. E os médicos já estão cansados de fazer exame, faz eletro, e olha tudo, e diz: não é o músculo cardíaco, é o outro coração. Outro dia eu fui no cardiologista, outro dia não, tem um tempo, está na hora de voltar, inclusive. E aí, fez exame, e vai, e eu me lembro, doutor Samuel Filho, disse: pastor, não é esse coração não. Não é não, ele fica batendo assim na garganta, tem hora, doutor? Ele falou: é o outro coração. É esse coração que é uma alma agitada. É esse coração que tem apetites que a gente desconhece. É esse coração que vai criando expectativas e se frustra. É esse coração que vai se doando e daqui a pouco acha que vai receber feedback. Não é, minha irmã? Eu me doei tanto para esses filhos a vida toda. E agora a mamãe só queria ir no Beach Park em Fortaleza e meu filho não me leva, porque só vai com essa esposa dele. É esse neto, pastor. Pastor, eu fui uma mãe para esse neto, pastor. E eu pedi para esse neto só um presentinho e ele não me deu. O neto deveria dar, minha irmã. Mas esse coração da irmã está querendo o quê, minha irmã? Está se envolvendo com o quê, minha irmã? Está cantando o quê, minha irmã? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Não, não é a bênção, é amor e misericórdia. Eu vou estar com vocês, até mesmo quando as minhas bênçãos faltarem. Eu vou segurar na sua mão, na noite escura da alma, ou no vale de sombra e de morte. Não basta, filho, filha. Eu vou te dar colo e um peito bem cheio de nutrientes. Pena que você deixou de ser criança, meu filho, minha filha. Pena que você não me tem mais como a sua subsistência e a fonte inesgotável da sua vida. Isso é um salmo de declaração, de confissão, de prestação de contas. Será que a gente pode cantar esse salmo? Ou nós vamos continuar buscando outros colos? Toda vez que a gente, por conta do jeito de olhar, por conta do jeito de sentir, os meus olhos veem, a minha percepção acolhe, e isso molda meu comportamento e toca minhas emoções e sentimentos. E agora eu funciono não mais a partir do meu colo fundante. Eu vou funcionando a partir do que eu vi da janela, do que eu senti com o coração. E o que a gente mais escuta, Ednei, são as pessoas falando assim: mas eu não amo mais. Mas eu não estou sentindo mais nada. Guiados pelo coração. E a gente aprende na igreja: obedeça a voz do coração.
Seu coração está pedindo? Cuidado, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Esquadrinha meu coração para que eu não ande no caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e me conheces. E não me deixa andar pelo caminho mau. Livra-nos do mal. O meu coração não é presunçoso. Eu não sou escravo do que eu vi, porque vi e desejei. O desejo é a mãe do pecado. Ah, mas eu não tenho culpa de desejar. Não tem mesmo. Eu desejei. Pois é, mas eu não sou como meus cachorros lá em casa. As 2 cachorras entraram no cio, e você imagina um cachorro Akita de 40 quilos querendo namorar com as 2 de vez. Eu estou todo mordido. Eu estou precisando de um atestado médico. Porque segurar um bicho daquele, faminto, desejo, e eu dou conselho, porque eu aprendi com uma irmã da igreja, conversa com ele, e eu estou conversando, estou chegando até rouco na igreja, e ele não me ouve, e eu pego no colo, Jonathan, os braços estão tudo doendo já, e ontem mordeu o meu João, pegou na mão de João, falei, meu Deus do céu, o que é isso, doida? Mas foi de leve, e eu cuidei de João. Nós somos humanos, meus irmãos. A gente deseja, e a gente diz, pelo contrário, eu fiz calar a minha alma. Ei, pastor alemão que está aqui dentro. Desculpa a metáfora. Ei, cachorro! Animal selvagem. Devorador. Pac-Man. Conhece o Pac-Man? Come. Lembra que se você for para o colo do Pai, que nesse salmo é mãe, e for acolhido, nutrido, você descansa. Essas vozes são silenciadas, porque todas as suas faltas serão supridas. É lá que você busca, Simvaldo, mas você se distraiu. Volta para esse colo. O reino de Deus é das crianças. Volta para esse coração. Mama nesse peito. E depois, como uma criança recém-amamentada, descansa. E eu termino dizendo que nesse colo tem segurança, satisfação, proteção, conhecimento do alto e autoconhecimento, saciedade, descanso. Aqui eu posso depender, porque Ele é o meu Pai que me ama e está com as mãos estendidas para cuidar de mim. Aqui eu renovo a confiança. Aqui eu desenvolvo maturidade, porque como criança recém-amamentada, mas em outras traduções é criança desmamada, criança que cresceu e que está tão nutrida que agora vai para a vida, mas sabe que não tem nenhum outro bem além de ti. Eu não cavo cisternas rotas que não retêm as águas. Eu volto sempre à fonte de água viva. E agora eu converso com a minha alma, e agora eu faço um download do que eu sei que a bondade e o amor me seguirão. Eu sei em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E sabemos que Deus age em meio a todas as coisas para o nosso bem. E aquietem o coração como uma criança desmamada ou recém-amamentada no colo da sua mãe. Salmo 46, 10. E saibam que eu sou Deus e serei exaltado no meio de vocês. Eu sei. Mas eu tenho que fazer o download daqui para aqui. E como Davi dizer, porque sei, agora sinto. E eu sinto que sou amado por Deus. E eu sinto que essa janela pode ser fechada, porque o que eu sei pode afetar o que eu sinto.
O que eu sinto nem sempre eu tenho controle, mas toda vez que eu sei e faço o download, isso afeta também o meu sentir, as minhas vontades, os meus afetos e, consequentemente, afetam os meus movimentos. Comer do pão e beber do cálice é traduzir para o coração aquilo que a mente já acolheu. Por que repete todo primeiro domingo do mês? É porque você esquece fácil. E Deus está repetindo de novo: dá-me o teu coração e deixa descer para o coração tudo que eu já pus na sua mente. Ponha sua esperança no Senhor, Igreja Batista da cidade, desde agora e para sempre. Você pode experimentar um pouquinho desse colo antes de vir à mesa? Fechar os seus olhos um pouquinho. Recostar sua cabeça no peito do teu Deus e teu Pai. Do teu Deus que também é mãe. Como é? Como é pôr nele sua esperança? Como é voltar para ele, minha irmã, meu irmão?